Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao nosso canal, o Advogado de Cristo José Augusto Neto. Eu peço, antes de começar a nossa aula, que você faça a sua inscrição, peça seu colega para fazer a inscrição, dê o seu like, nos ajude, porque esse canal foi feito para você. Então vamos dar continuidade ao nosso mini curso Recursos Processuais. No vídeo 1 nós falamos sobre o conceito de recurso, nós falamos sobre a natureza jurídica do recurso, falamos sobre a fundamentação jurídica. No vídeo 2 falamos sobre os princípios e hoje nós iremos falar sobre as condições de admissibilidade ou os pressupostos recursais. É muito importante isso para o advogado e para o estudante de direito, ok? Bem, antes de impetrar o recurso, é muito importante que você conheça pressupostos recursais. Esses pressupostos eles são objetivos e subjetivos, ok? Nós sabemos que tem o juiz ad cor, geralmente é o juiz de primeira instância, e tem o juiz ad quem, para onde vai o recurso, no caso, o Tribunal de Justiça. E é claro, quando a parte impetra esse recurso, o juiz ad cor, que é o juiz da primeira instância, ele não vai analisar o mérito, mas ele vai analisar os pressupostos recursais. Ele faz uma análise para saber se estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos, que é chamado um juiz de prelibação. Então, estando presentes os pressupostos, ele envia o juiz ad quem, no caso o Tribunal de Justiça, e o tribunal vai fazer um novo juízo de admissibilidade. Antes de examinar o recurso, o tribunal vai analisar novamente, de maneira mais apurada, os pressupostos. Se estiverem presentes os pressupostos, o tribunal conhece o recurso e vai analisar o mérito, ok? Então vamos saber quais são esses pressupostos, que começa com os pressupostos objetivos, que são 3, né? Cabimento, adequação e tempestividade. São os pressupostos objetivos. Então, o que é cabimento? Observe que vai ter muita coisa semelhante aos princípios que nós falamos no vídeo passado. Cabimento, tem que haver uma previsão legal daquele recurso, senão o juiz não recebe esse recurso. Um pequeno exemplo: o Ministério Público oferece a denúncia contra o réu, ok? O promotor não recebe a denúncia ou rejeita a denúncia. Então, nesse caso, tem uma previsão legal, tem cabimento o Ministério Público entrar com recurso em sentido estrito, porque está previsto em lei. Mas, por exemplo, se o Ministério Público oferece a denúncia e, em regra, o juiz recebe, que é a regra, o juiz recebe a denúncia, será que a defesa, contra aquela decisão que recebeu a denúncia, pode entrar com recurso em sentido estrito? Não pode. Por quê? Porque não tem cabimento, não tem previsão legal para isso. Uma decisão que recebe a denúncia sem impetrar um recurso em sentido estrito. Não há nenhum recurso para isso. O que pode ser discutido é uma impetração de um habeas corpus, que é uma ação autônoma de impugnação, que já é outra coisa, a gente vai falar isso lá na frente, ok? Então o cabimento é isso, tem que haver uma previsão legal da existência daquele recurso. Adequação é um recurso para cada decisão, um recurso adequado. Combater sentença de pronúncia, recurso em sentido estrito. Combater sentença condenatória, recurso de apelação. Isso é chamado de adequação. Outra condição subjetiva, gente, é a tempestividade. O recurso tem que ser interposto no prazo legal. Se ele for interposto no prazo, fora do prazo, o juiz nem recebe, ele fica logo no juiz ad cor. O juiz nem recebe o recurso por uma falta de uma condição objetiva, que é a tempestividade. Lembramos que o prazo processual penal ele começa a contar a partir da intimação, não é? Geralmente o prazo no processo civil começa a contar a partir da juntada da intimação nos autos. Então, se o réu estiver em casa e chegar o oficial de justiça intimar o réu numa quinta-feira, esse prazo que ele foi intimado já começa a contar a partir de quinta-feira. Claro que
os prazos processuais penais começam a contar no primeiro dia útil seguinte, mas esse prazo já começa a contar, já anota quinta-feira, o réu já começa a contar o seu prazo a partir de sexta, né? E não do momento em que o oficial junta o mandado nos autos, ok? Cuidado, supomos que, aliás, na maioria das vezes, réu e advogado são intimados em datas diferentes. Nesse caso, começa a contar a partir da última intimação para favorecer o réu, certo? Então, as condições objetivas são essas, que são cabimento, adequação e tempestividade. E as condições, os pressupostos subjetivos são dois: o interesse. Para você impetrar o recurso, você tem que demonstrar que você foi prejudicado com aquela decisão judicial. Por exemplo, a defesa defendeu um cliente por tráfico de droga, primário de bens antecedentes, defendeu a tese de tráfico privilegiado. E o juiz acatou a tese de tráfico privilegiado, inclusive aplicou a pena mínima, né? Aí a defesa entra com recurso para protestar isso aí. Geralmente esse recurso pode não ser recebido, porque qual o interesse? A tese que ele defendeu, o juiz acatou na íntegra, então ele não teve sucumbência, ele não teve prejuízo, né? Então é uma das condições do recurso, dos pressupostos objetivos, o interesse. A parte tem que demonstrar que teve prejuízo com a decisão judicial. E o último pressuposto subjetivo é a legitimidade. Não são legítimos para recorrer nos autos o réu, o Ministério Público, o querelante, o querelado, tem que ter legitimidade para recorrer. Por exemplo, uma absolvição de um querelado numa ação penal privada, o Ministério Público não tem sentido impetrar recurso, porque ele não é parte para isso, né? Lembramos que o Ministério Público, ele pode impetrar recurso a favor do réu. Ele pode, certo? Um detalhe: depois, se a parte impetrar o recurso do juiz adquire no tribunal, a parte pode desistir do recurso, no caso o réu, ok? O Ministério Público, depois que ele não é obrigado a impetrar o recurso, mas depois que o Ministério Público impetrar o recurso, ele não pode desistir, ok? Agora vamos à revisão para a gente encerrar aqui o nosso vídeo do vídeo 3 sobre os pressupostos recursais. Lembrando que são pressupostos objetivos e subjetivos. Os objetivos são cabimento, adequação e tempestividade. Você vê aí no seu vídeo que o cabimento tem que ter o recurso previsto em lei, a adequação para cada situação um recurso diferente, a tempestividade tem que ser o recurso interposto no prazo legal, né? Os pressupostos subjetivos é o interesse, a parte tem que demonstrar que teve prejuízo com a decisão judicial, e a legitimidade, né? Lembrei aí a você que o Ministério Público tem legitimidade para impetrar recurso a favor do réu. Lembramos que depois que ele impetra o recurso, ele não pode desistir do recurso, ok? No próximo vídeo, nós iremos falar, que é o vídeo 4, nós iremos falar sobre os efeitos do recurso, ok? Um abraço, que Deus te ilumine.